dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Estão ainda acordando, despertando aí dessa noite de sono? Bom dia, Débora. Como é que você está? Tudo bem? Estamos começando aqui essa live toda segunda-feira, às 7 horas da manhã. A gente tem esse momento, né? 30 minutos com propósito, que eu trago aí uma palavra para nossa semana, né? Uma palavra de força, de encorajamento. E é meia horinha que a gente pode estar tendo aqui, elevando, né, nosso pensamento ao Senhor e pedindo para que Ele realmente venha blindar a nossa mente contra nós mesmos, porque é só nós que podemos mudar ela, ter pensamentos errados. Tá tudo aqui na nossa mente. Ninguém mais pode fazer isso a não ser nós. E hoje essas lives sempre ficam gravadas, né? Sempre ficam gravadas. E elas vão pro YouTube depois. Eu tenho um canal no YouTube, depois elas vão pra lá. E depois o pessoal assiste. E hoje a palavra que a gente vai conversar aqui tá lá em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 9. E fala assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então aqui, palavra do Senhor, né? Que é verdadeira, é fiel, que não nos engana, mas traz para nós um refrigério, traz para nós uma alegria, uma paz em toda e qualquer situação. Então hoje eu quero falar para vocês: não desista. Não desista. Sabe, pessoal, a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Jamais. Ela sempre vai achar um lugar para repousar e para dar frutos. Sempre, pessoal. E é para todos que estão ouvindo. Hoje pode ser que você pense assim que não é para mim. Não, mas Deus sabe todas as coisas. Então Ele sabe que você precisava ouvir aquilo um dia, porque ia fazer toda a diferença para você lá para frente. Hoje, talvez uma pessoa venha e fale, né? Muito obrigada por essa palavra, era o que eu precisava ouvir. Às vezes pode ser que venha 2, 3, às vezes pode ser que não venha ninguém. Mas isso não importa. O que importa é que a gente tem que lançar a semente. E para minha vida também. Porque Deus, Ele fala sempre conosco primeiro. Sempre. Nós vamos, nós oramos, nós pedimos para Ele falar conosco e Ele fala. Então a palavra hoje é: não desista. Não desista. Não se canse de fazer o bem. O bem para o próximo? Claro, com certeza. Mas eu estou falando de você, de mim. De nós não nos cansarmos. Nós temos sonhos, nós temos planos, nós temos projetos. E de repente, por alguns obstáculos que aparecem, a gente desiste de fazer aquilo que ia ser maravilhoso para a nossa vida. De fazer aquilo que é o sonho de Deus para a nossa vida. Há várias citações ali na palavra que fala sobre isso. Moisés com o povo ali, né, lá no deserto. Pessoal, quantos dias era para eles ter passado naquele deserto? 11 dias, pessoal. Era 11 dias. E eles passaram mais de 40 anos. Até que Deus falou: vocês já passaram muito tempo neste monte. Se mexam. E nós?
Quantos anos faz que nós estamos no mesmo lugar? Pensando que isso, aquele sonho não é para nós, aquele alvo, aquele objetivo não é para nós, aquilo é muito grande para nós. Por acaso nós temos um Deus pequeno? Quando Deus criou todas as coisas, não existia nada, né? O mundo era vazio, abismo, não existia nada, gente. E Ele criou tudo. Pense. Não existia o mar, não existia as estrelas, não existia a terra, não existia a vegetação, os animais, o ser humano. Ele criou tudo. Ele é Deus. E quantas vezes a gente se deparou com situações, pessoal, que pra gente era impossível e Deus veio e fez. Eu tenho certeza, gente, que cada um de nós já viveu algum milagre. Às vezes você pode achar assim que, mas eu nunca vivi milagre. Pessoal, quando nós acordamos e nós começamos a lidar no nosso dia a dia, nós temos vários livramentos. É uma guerra espiritual, a qual Deus, Ele coloca os seus anjos ali ao nosso redor, nos protegendo, nos dando livramento. Porque o que o inimigo quer? Ele quer tirar nossa paz, ele quer tirar nossa alegria, certo? Roubar isso, que é o que ele pode. Ele quer colocar coisas na nossa mente para nos travar, ele quer colocar coisas na nossa vida, no nosso caminho, para nos derrubar, para nos afastar da presença de Deus, para nos machucar. E Deus está ali. E fisicamente, livramentos, né, de um acidente de trânsito, de um acidente na cozinha, dos nossos filhos não se machucarem, Deus está ali. Seus anjos estão ali nos livrando. Então, todo dia, gente, é um milagre. Mas milagres, mas eu quero saber um milagre assim que eu vi acontecer. Se você não lembra de algo na tua vida, se você não lembra, olha, tenho certeza que na vida de alguém você vai lembrar. E sabe o que é importante, gente? Você pedir para o Espírito Santo ministrar no teu coração. Falar assim para Ele, traz à memória aquilo que me dá esperança. Sabe? Orar, às vezes você tá assim, numa situação tão difícil na tua vida, que você não consegue lembrar de nada que te dê mais um fôlego. Ore pro Espírito Santo. Ele é nosso ajudador, nosso consolador, nosso intercessor, nosso amigo fiel, que Jesus deixou, Ele falou, eu vou, mas eu deixo aqui o Espírito Santo, que vai estar com vocês. Então, ore a Ele. Peça a Ele que traga à tua mente aquilo que te traz esperança, para que você se lembre das coisas que Deus fez para você, para as pessoas que você ama, e lembrar que Deus é o mesmo, para você ter uma força, um fôlego para você continuar em frente. Porque sabe, pessoal, a gente desistir ou não é uma escolha nossa. É uma escolha nossa. Nós temos essa escolha, é uma posição. Eu escolho prosseguir. Eu escolho desistir. E o desistir, pessoal, a gente já tem. Porque tá ruim a coisa. Então eu já tenho essa opção de desistir. Desistindo, vai continuar como tá. E seguimos aí para ver o que dá. Mas continuar, prosseguir, mesmo vendo ali que parece que não tem saída, vendo que é uma loucura, que parece que as coisas não acontecem, mas você tem um alvo, você tem algo, sabe, que te move, que te faz você seguir em frente. Isso é o diferencial das pessoas que têm a mente de Cristo.
das pessoas que creram, das pessoas que querem viver o extraordinário de Deus, que querem viver suas promessas. Né? A palavra de hoje, para quem está entrando agora, é não desista. Tá? E ela está lá em Gálatas 6:9. Fala ali que é para a gente não se cansar de fazer o bem. E eu estou falando aqui que fazer o bem para o próximo, mas fazer o bem para nós. Para nós, porque muitas vezes a gente para, porque a gente acredita que parece que não vai dar certo e a gente para. E aí aquele bem que era para vir para nós, ele cessa também. E a gente vai passar anos e anos e anos no deserto, dando voltas, onde era para nós passarmos 11 dias, como foi no tempo lá do Moisés, no Egito. Então a escolha é nossa, como eu acabei de falar. Não podemos desistir, meu povo. Não podemos. Aqui diz que quando a batalha parece sem fim e você pensa que jamais dará conta, lembre-se de que você está reprogramando uma mente muito carnal e mundana para pensar como Deus. Então, é impossível? Não é impossível. Não é impossível. É difícil? É difícil. Mas eu tô tirando aquela mente carnal, que todo dia eu tenho aquela mente carnal. Mas eu tô mudando ela para ter uma mente de Cristo. Deus está conosco, gente. Deus está conosco. E quando Ele está conosco, pessoal, não tem o que dar errado. Não tem, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele é fiel. Ele é nosso amigo, que nos encoraja. Ele está no nosso time. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se passares pelo vale. Eu vou até ler esse versículo para vocês, gente, porque esse versículo, pessoal, ele foi um versículo que mexeu muito comigo na época que a minha filha Helena estava na UTI. Que eu me posicionei, pessoal, diante de um milagre que eu tinha certeza que Deus ia me dar, porque foi feita uma oração de entrega e quando eu disse amém, algo mudou na hora. Houve um milagre naquele mesmo momento. E se tinha algo que eu sempre declarava, era assim, ó, Isaías 43:2. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não vão submergir você. Quando passares pelo fogo, não se queimarás, nem a chama arderá em ti. Isaías 43:2, pessoal. Quando passares pela água, pelo fogo, pelos rios, nada vai acontecer, porque Jesus estará com vocês, conosco. Gente, vocês entendem que nada vai acontecer de mal? Vocês entendem, pessoal? Que quando a gente está com Ele, com Deus, no nosso barco, fora do barco, andando sobre as águas, nada vai nos acontecer. Nós vamos estar passando, vai estar vindo um monte de coisas, um monte de flechas de um lado do outro para nos atingir, mas não vai nos atingir. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É fácil parar ali e voltar para trás. É o mais fácil. Mas é o que vai acabar conosco. Acabar com a nossa linda história. Acabar com os nossos sonhos. Acabar com os nossos projetos. É muito fácil desistir, pessoal. Muito fácil. Quem que prossegue? Quem que vai comer o melhor desta terra? Quem que vai ser bem-aventurado? Quem que vai ser conhecido, como diz lá em Jeremias, que as pessoas vão olhar e vão se espantar do quanto Deus abençoa? Aquele que confia no Senhor.
aquele que renova as suas forças, que sobe como a águia, os que não desistem, os que vão em frente. Nós cansamos, Paulo diz, né, que nós cansamos, mas que nós não podemos desistir. Nós tomamos um fôlego e nós seguimos. Então eu falo para vocês, voltem, voltem. Você que desistiu, você que colocou uma pedra em cima daquilo que é o teu desejo, o desejo do teu coração, que Deus provavelmente já revelou a você que vai fazer, que vai acontecer, que você sabe que está ali, mas você parou por medo, sabe, por não querer se movimentar mais. Volte, volte, querido. Sabe, não fique mais procrastinando, não fique mais, sabe, deixando que outras vozes falem o que você tem que fazer, outras vozes falem que você não pode, que isso é difícil. Pare, descanse, relaxe, fique na tua zona de conforto, não permita, não permite. Aqui fala pra gente voltar e tomar posse, pessoal. É uma decisão excelente. De que você tem que ter uma mente renovada. Tome uma decisão. Tome uma decisão. Deus tem algo tremendo para aquelas pessoas que não desistem. Para aquelas pessoas que depositam a sua confiança, a sua fé nele. Para aquelas pessoas que tiram os seus olhos carnais e colocam os olhos do Senhor. Que renovam a sua mente. Que sobem às mais altas montanhas para ver como o Senhor vê. Sabe? A palavra de hoje é essa. Não desista. E tá aqui comigo aqui. A Ina, aqui tá a Ina, é a Rose, né? Rose, a Indira, a Sueli, a Cleonice, a Manu, a Neuzeli e a Débora. Vocês estão aqui comigo, ouvindo essa palavra. Alguns não pegaram a palavra inteira, mas essa live vai ficar gravada. Pessoal, continuem firmes. Sabe, tirem lá daquele lugar, daquela caixa que vocês colocaram, talvez, aquele sonho que você fez algumas coisas para ter ele, para realizar ele. Sabe, não importa se é na tua vida espiritual, se é na saúde, se é na financeira, se é na vida das pessoas que você ama. Sabe? Tire lá da gaveta e continue. Sabe? Regis, bom dia. Vai ficar gravada essa live. Depois assistam, porque é uma palavra do Senhor, uma semente que eu estou plantando aqui. Deus, através de mim, está plantando no coração de vocês, no meu coração, para que a gente não desista. Hoje é segunda-feira. Dia 2 de junho já, gente, estamos no meio do ano. Peguem e renovem-se. Continuem. Temos uma semana que está iniciando e é uma semana cheia de bênção, onde Deus já preparou tudo. Tem um banquete para nós. E quem vai provar dele é aqueles que não desistem, aqueles que perseveram até o fim. Aqueles que seguem firmes, aqueles que, sabe, que não olham para as lutas, gente, mas que fazem o que tem que ser feito. Nesse mundo a gente vai ter aflição, mas a gente precisa ter bom ânimo, ter coragem, porque Deus nos dá coragem. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu vou conseguir, Deus está comigo, não há quem me pare.
Sabe, não permita, não permita que Satanás roube a tua alegria, os teus projetos. Não permita. Segue em frente, recalcule a rota. Eu preciso fazer alguns anexos aqui que eu não fazia antes, uma falta ali de disciplina em alguma coisa. Eu preciso fazer, eu preciso recalcular e continuar. Porque Deus é meu Pai, Deus é dono do ouro, da prata. Deus tem a minha vida nas mãos dele. Ele tem o controle de tudo. Ele já escreveu minha história. E o que ele tem para mim é muito maior, é muito melhor. Eu não posso nem imaginar os sonhos de Deus para minha vida. Então, se eu tenho esse sonho que eu peguei e deixei ali guardadinho, eu não vou viver o extraordinário. Mas se eu continuar, aí sim, eu vou viver os sonhos de Deus. Eu vou ver aquilo que eu queria tanto, que eu, sabe, sonhei com aquilo, eu vou ver aquilo se transformar em algo ainda muito mais excelente. Quando eu não tinha casa, gente, para morar, quando chegou um dia que eu precisei sair da casa que eu morava de favor com a minha família, com meu esposo, com os meus filhos, eu não tinha para onde ir. Nós não tínhamos condições nem de pagar aluguel, gente. Passamos uma luta muito, muito, assim, ferrenha. Naquela época, 2020, gente, para trás. Desde 2018 a gente passou muita luta financeira. E nós não pedíamos nada para Deus. Nós simplesmente falava para Ele assim, Ele sabe. Então quando Ele quiser, Ele tira nós daqui. Quando Ele quiser, Ele muda essa situação. Nós não murmurava, mas nós simplesmente falava isso. Nós não íamos lá e falava, Senhor, sua palavra diz que nós não vamos passar necessidade. Sua palavra diz que o Senhor tem o melhor para nós. A sua palavra diz, Pai, que nós vamos comer o melhor desse fruto, que é para nós vir pedir, buscar, bater, que o Senhor vai nos dar. Nós não fazíamos isso. Nós simplesmente falava assim, a hora que Deus quiser, Ele nos tira daqui. E não é isso que Deus quer de nós, meus queridos. Não é. Ele quer que a gente chegue e peça, busque, bata, e a porta vai ser aberta. E quando nós nos vimos ali num beco sem saída, que Deus que preparou tudo isso para que nós nos movimentasse, aí sim, nós fomos, cada um de nós separamos horário, cada uma ia para uma peça da casa, 7 horas da noite. Eu, meu esposo, meus filhos, e nós orávamos, pedindo uma casa para Deus. E Deus nos deu, gente, algo bem na pandemia, quando estava tudo fechando. Foi ali, tudo estava alto no mercado. Deus nos deu uma casa, que nós moramos até hoje, uma casa que nós compramos, nós financiamos, sem ter dinheiro, pessoal. Deus preparou todas as coisas com o nosso nome sujo. Nós financiamos uma casa no nosso nome pela Caixa Econômica. E é uma longa história, uma história linda, que um dia eu conto para vocês. Deus foi ajeitando cada coisa que estava fora do lugar naquela época, quando nós nos posicionamos e pedimos a Ele. Porque se nós não pedimos, Ele olha e fala, de certo, tá bom, do jeito que estão vivendo, que não me pedem nada. Não é mesmo? Ele é nosso pai. E nós, como pais, nós queremos o quê? Se os nossos filhos não nos pedem nada, nada, o que nós vamos fazer? Vamos lá, compramos para ele o que nós queremos. Não é mesmo? E depois eles vão crescendo, a gente nem compra mais. É só o que a gente sabe que eles precisam ali mesmo. Mas às vezes, muitas vezes, eles querem alguma coisa ali, que já tem entendimento. Quando são crianças, é brinquedo, é isso, é aquilo. Mas quando eles estão maiorzinho, tem coisas que eles já têm entendimento, que eles sabem que eles precisam daquilo. Mas às vezes a gente nem se toca.
e eles não nos pedem. Então a gente não compra. Mas se eles nos pedem e a gente sabe que é algo que vai fazer bem para a vida deles, a gente compra. É igual a Deus. Às vezes, nós pedimos coisas para Deus que não vai fazer bem para nós. Ele sabe que não vai fazer bem para nós, meus queridos. E aí ele não nos dá. Mas ele tira aquele desejo do nosso coração de ter algo que ele sabe que não vai fazer bem e coloca em nosso coração aquilo que ele sabe que vai fazer bem, que é o desejo dele, que é muito: eu é que sei os planos que eu tenho para vós. Pensamentos de bem e não de mal, para dar o fim que desejais. Então ele vai tirar aquela coisa ruim que nós queremos, que nós não sabemos no momento que aquilo vai fazer mal para nós, e vai nos dar aquilo que ele planejou para nós. Mas para isso a gente precisa pedir. Pedir. E o não de Deus, muitas vezes, não quer dizer que ele não nos quer nos dar porque ele é um pai ruim. Não. É porque ele que está nos livrando e nos dando o melhor. Amém, meus queridos? Marlene, bom dia. Paz do Senhor. Rose. Pessoal, a palavra de hoje é essa. Eu creio, em nome de Jesus, que é uma sementinha plantada nos nossos corações, que vai fazer com que essa semana seja diferente. Vai fazer com que nossos dias sejam diferentes. Só que a gente precisa estar meditando nela. Então lembre-se, pessoal, de Isaías, que quando passarem pelas águas, pelo fogo, não vai acontecer nada. Lembre lá de Salmos, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. E lembre-se de Gálatas, não nos canse de fazer o bem. Para nós mesmos, para os outros. Estamos falando de nós nesse momento. Então, pessoal, segue em frente. Essa semana está aí, linda. Uma semana abençoada para todos nós, preparada pelas mãos do Criador. Peçam para Ele, peçam para Ele. E já agradeçam, gente. Peçam e agradeçam. Porque Ele já deu. Ele já deu, Ele já tem tudo preparado. Que Deus abençoe todos vocês, todos nós. Obrigada a todos que estavam aqui. Obrigada a todos que vão assistir ainda. Estejam aqui de novo segunda-feira que vem, 7h da manhã, né? Enquanto eu estiver aí, Deus me capacitar, me dar força, eu estarei aqui fazendo esse momento, que é um momento que todos nós precisamos. Não só agora, mas essa segunda-feira de manhãzinha é tirada para estar aqui com vocês também, com Deus. Que Deus abençoe, meus queridos. Fiquem na paz e contem para mim depois as vitórias, o quanto Deus tem feito para vocês. Amém? Um beijo no coração e até logo. Tchau, tchau, pessoal.